Sr. Judson, não sei quantos lembram dele, mas tem sido uma referência na adoração lá no Brasil por muito tempo, né? Lá na região ali de Minas, junto com o Cirilo, né? E tantos outros, né? Tem uma equipe tremenda lá, que tem sido um referencial, também muito envolvido com missões, né? Na realidade, tem dedicado praticamente aí a sua vida, o seu ministério, cobrindo e abençoando tantas pessoas e crianças, principalmente lá na África, lá em Moçambique, onde o pastor vai estar viajando essa semana, né? E para nós é uma honra tê-los aqui conosco. Amém? Pastor? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Antes de chamar o Oziel, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? E a gente tem tido uma grande expectativa de estar mais perto de vocês, apesar da gente estar passando um tempo em North Fort Myers, e a gente temos tido algum tempo precioso de comunhão e de orar juntos. E é tão bom, eu estava falando aí com o Oziel, é tão bom, a Igreja de Jesus é maravilhosa. É bom ver vocês adorando ao Senhor, é bom ver vocês celebrando ao Senhor. Agora mesmo, antes de chegar aqui, 2 discípulos nossos ligaram da Bahia e oramos juntos, eles estavam começando a reunião lá. Outros discípulos que são do Acre, que estão ministrando em uma igreja lá em Minas Gerais. E eu achei muito interessante que, no mesmo horário, a Igreja do Senhor está adorando. A Igreja do Senhor está celebrando, a Igreja do Senhor está com fome dele. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos nos momentos mais fenomenais da história da Igreja. A Igreja está se levantando como nunca. E ela vai avançar como nunca. Né? E nós temos crido que Deus vai fazer algo nessa região. Né? E eu sempre pensava assim, nós estamos escondidos aqui esses dias, mas o Espírito Santo tem nos cutucado para olhar para fora e perceber que algo está para acontecer com vocês. O Espírito Santo está despertando algo no nosso espírito. Há uma inquietação no nosso espírito. Há um mover de Deus muito forte. O Senhor está nos inquietando a orar, nos inquietando a buscar Ele, nos inquietando a clamar mais profundamente pela glória dEle, pela presença dEle, clamando ao Senhor para que Ele venha, para que Ele derrame óleo, para que Ele derrame graça sobre as nossas vidas. E eu cresci num lar evangélico, meu pai era pastor, e eu cresci num environment muito tradicional, né? E eu amo, né? Mas aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu devia ter 6 anos de idade quando eu levantei a minha mão na pregação. Meu pai faleceu logo depois. E eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, e eu fui tocado pela primeira vez, muito forte, pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro que uma cunhada minha levou dessa oração pentecostal, né, de monte, de manhã cedo. E eu fui no meio deles, né? Um menino pequenininho, não sabia de nada, não sabia nada. Ali uma velhinha, de manhã cedo, era 6 horas, 5:30 da manhã, 6 horas. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar aleluia alto, ninguém gritar, ninguém dançar, aquela coisa toda, né? Quando foi, aquela velhinha colocou a mão sobre a minha cabeça, e eu me lembro como se fosse hoje. E, pastor, o Cacau pulava, eu berrava. Aleluia, e eu gritava, aleluia, 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 aleluia. E o fogo de Deus sobre a minha vida. E eu me lembro, hey, Jesus, hey. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 17 anos, na minha adolescência. E eu me lembro que eu fui num apartamento, e passa aquela adolescência, né, onde você faz tanta coisa errada. Eu me lembro, aos 17, eu buscava Jesus, eu estava com tanta fome de Jesus. E eu estava com uma bermuda, fui num apartamento perto da minha casa, onde umas irmãs me chamaram para orar, estava junto com as minhas irmãs e outros irmãos. E naquela época eu estava clamando a Jesus com muita fome. E eu me lembro, ali naquele dia, eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe? Eles colocaram a mão sobre a minha cabeça e veio um fogo. Eu era um menino tão tímido, cheio de mazelas, cheio de feridas, cheio de
inseguranças, ainda tem algumas ainda, mas de repente, quando o Espírito Santo veio sobre mim, quando a presença dele veio sobre mim, nada mais importa. Eu me lembro que aquela noite eu fui dormir, e eram como se ondas subiam e desciam, eu não conseguia dormir. Eu comecei a orar numa língua que eu nunca tinha orado. Olha, eu cresci numa igreja de 1.500 membros. Se um falasse amém mais alto, 1499, eu olhava para trás, tipo assim: o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado, vai embora. Né? E de repente, o fogo de Deus era tão intenso sobre a minha vida. Eu me lembro que naqueles dias, eu decidi: Senhor, eu quero viver. Eu quero viver a minha vida, o resto da minha vida para o Senhor. Não importa se é na Mata Amazônica, não importa se é numa vila, se é lá no meio do lixo na África, onde algumas vezes nós já estamos, se é lá no Japão, onde algumas vezes nós já estivemos ministrando, se é na Europa, se é onde outros lugares. Senhor, eu só quero estar, eu não vou... Eu não quero simplesmente estragar isso que eu tenho com o Senhor. Eu descobri que a vida cristã é a melhor coisa que nos foi oferecida. E algumas vezes eu percebo que a igreja não desfruta disso. E muitas vezes nós não entendemos que ser cristão é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E eu queria dizer para vocês que good for you to be walking with Jesus. É bom que você está caminhando com Jesus. Sabe, é bom ser família, é bom amar a Jesus, é bom servir a Jesus, é bom sofrer por Jesus. É bom ser perseguido por Jesus. Ele ama vocês muito. Ele ama vocês muito. Ele ama a igreja muito. O Osiel tem sido um amigo de muitos anos, uns 15, 16 anos, não sei, quase 20 anos que nós andamos juntos. Ele tem um testemunho fenomenal. Né? A esposa dele, a primeira esposa dele, também trabalhou com a gente. Se você conhecer um dos nossos DVDs, um DVD que chama De Volta para Casa, ela está dançando lá, era um dos ministérios de dança mais que tocou a nação brasileira muito forte nos últimos 15, 20 anos. E Deus a levou, né? E o testemunho que carrega do que eu acompanhei, o legado que ela deixou, o legado que o Osiel tem deixado e tem instruído a nação brasileira. Ele hoje é o responsável lá na igreja onde eu e Cirilo somos, né? Eu e o pastor Cirilo somos na mesma igreja, Igreja Batista de Contagem. Ele nos expulsou de lá e tomou posse da igreja. E é interessante, né? Em muitas igrejas o povo briga para ser pastor. Lá eu e Cirilo brigávamos para a gente não ser pastor, né? Para colocar outro, é o nosso coração. Onde que está o outro que a gente pode colocar, Jesus? E aí o povo briga para o microfone, a gente brigava para encontrar alguém para entregar o microfone. E Deus tem usado o Osiel de uma forma tremenda, com a graça dele. Ele tem cooperado comigo de uma forma tremenda. E nós temos passado por um tempo difícil, né? Eu estou tratando minha coluna, né? E é um tempo de transição, né? Saúde é muito complexo. E às vezes eu vejo o violão, eu falei: meu pai, me segura para mim não pegar o violão e ficar empolgado. E eu amo vocês. É um privilégio estar aqui, sabe? É um privilégio. Muito obrigado por nos receber. Eu quero apresentar o Osiel. Nós temos alguns cafés ali, nós temos trabalhado com café também, mas esse café que está aí, todo o recurso, ele está indo daqui 3 semanas, está indo 3 equipes para a África, para Moçambique. O Luiz, que é de São Paulo, eles estão indo para Moçambique, mais um pessoal do Espírito Santo,
e mais o Osiel, que está indo com uma parte, uns irmãos lá da nossa igreja, e eles vão encontrar, como é fenomenal, né? As 3 equipes que estão ligadas a gente, nós nem conversamos, mas elas estão indo na mesma data, é um fenômeno. Deus tem agendas loucas, né? E todo esse recurso da venda desse café está indo para a África, né? Para essa viagem que eles estão indo. Então, assim, se você comprar, você vai estar abençoando. É uma oferta, porque você vai estar dando para a África. Depois da reunião vai estar lá. Enziel, Deus abençoe. Deixa eu passar para eles, senão eu começo a pregar. O pastor, fiquei empolgado, né? A paz, irmãos. Boa noite. O café, né? Até o irmão ali me perguntou, esse é o café do Brasil? Eu falei, esse é o café de Minas. Então, se você tiver a oportunidade de levar, né, você vai estar provando de um dos melhores cafés que tem na atualidade em todas as nações, né? Que ali em Minas nós temos cafés campeões, são cafés especiais, né? Eu mesmo que preparo a torra, né? Nós temos esse equipamento na nossa casa. Estava conversando com o pastor Cacau essa semana, ele já degustou. Gostou do café, pastor? É bom, pastor? Então, nós fizemos cafés para eles ali essa semana e nós mesmos preparamos com muito amor e carinho, porque nós cremos nisso que Deus está derramando nesse tempo na vida da igreja e nós queremos servir o melhor que a gente tem para tocar as pessoas. Então, quando você levar um café desse e começar a tomar na sua casa, eu quero te pedir que não só tome um café, mas aprecie aquele café e interceda por nós nesse tempo que nós tivemos ali na África. Amém? Como o pastor Judson falou, realmente nós não preparamos uma agenda. Da última vez que nós preparamos, nós não conseguimos entrar, porque o nosso visto foi negado, né, pastor? Lembra? Nós estávamos indo numa equipe boa, muito grande, irmãos de vários lugares do Brasil, e o visto foi negado ali naquela nação. E dessa vez, assim, de uma maneira tão simples, né? Surgiu uma oportunidade para ir para a África, chamei alguns irmãos lá da igreja, vamos lá só abraçar os missionários, só ter um tempo com eles, servir eles, lavar os pés deles. E, de repente, a gente, tempo depois, foi saber que o Luizinho está indo, o Túlio também está indo, tem a Cirmália também, que está indo lá de Belo Horizonte, que é da nossa igreja também. A gente nem estava sabendo, quando a gente começou a falar, a coisa linkou, e cada um está chegando em dias diferentes, por lugares diferentes, sem causar nenhuma suspeita no sistema deles lá, que está bloqueando as equipes missionárias de chegar àquela nação. Amém? Isso é a igreja, é Deus movendo. Quando Deus tem um propósito, Ele move da maneira como a gente nem entende, mas Ele tem os caminhos dele, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês. Na verdade, eu tinha preparado uma outra ministração aqui, mas o Senhor começou a falar comigo desse texto e eu creio que Ele quer ministrar o nosso coração nessa noite. Atos, no capítulo 2, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, e que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada pessoa. Versículo 5. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria, da Média e do Elão e da Mesopotâmia,
da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Pânfila, do Egito e das regiões da Líbia, que fica perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que nós todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Versículo 13: mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Vamos parar por aqui. Aqui nós temos, Atos 2, fala do início da igreja, né? Jesus ali, nos 3 anos, no ministério dele aqui na terra, ele teve discipulando os apóstolos, né? Primeiro ele chamou, depois ele treinou eles, discipulou eles, enviou eles. E ali naquele dia, havia uma grande quantidade de pessoas sentadas no templo. E, de repente, começa a acontecer algo diferente, que até então não havia acontecido, porque era uma promessa de Jesus, que ele disse: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. Amém? Então, aquele dia aconteceu um barulho muito grande, né, um vento para todo lado, como se fosse um furacão, alguma coisa nesse sentido, imagino algo assim, e todo mundo pôde ouvir os trovões, aquela coisa toda, e o poder de Deus desceu sobre a vida da igreja. Aí isso começou a chamar minha atenção sobre a maneira como qual Deus tocou a vida da igreja no início da caminhada dela. Então, ali naquele dia aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo desceu, o fogo desceu sobre a vida deles. E eles começaram a olhar e eles viram fogos, né, algumas coisas que pareciam como língua de fogos, e elas desciam sobre cada pessoa. E Deus começou a falar comigo que uma igreja que ela anda no propósito de Deus e na direção de Deus, ela é uma igreja que recebe o fogo do Senhor. É uma igreja que recebe o fogo do Espírito, e cada um, não é uma instituição, mas cada indivíduo recebe uma porção do fogo de Deus sobre a sua cabeça. Eles viram isso, o fogo de Deus, a porção do Espírito Santo descendo sobre a cabeça de cada um. Isso é maravilhoso. Por que o Espírito Santo fez isso? Por que Deus fez aquilo? Porque Ele queria, através de cada um indivíduo ali presente naquela sala, naquele templo, fosse cheio da presença dEle. E a maneira pelo qual o Senhor nos enche, ela tem um objetivo, o objetivo que o Senhor nos enche com a sua doce presença e o fogo dEle. Sabe para que é? É para comunicar os grandes feitos do Senhor. Ali havia alguns judeus religiosos que vinham de vários lugares, né, de várias nações, alguns convertidos ao judaísmo, e eles acharam aquilo tudo maravilhoso. Eles ficaram admirados, falaram: uau! O mundo olha para nós, as pessoas olham para nós e elas deviam olhar assim: uau, essa é a igreja. O que é isso? O que isso está acontecendo? Porque quando o fogo de Deus está sobre a vida da igreja, a manifestação da grandeza de Deus é real na vida das pessoas. E eles ficaram maravilhados. E eles começaram a perguntar: como pode? São da Galiléia, eles estão falando a minha língua. O objetivo do Senhor para mim, para você como igreja, para nós como igreja, é comunicar as maravilhosas bênçãos e manifestações e os feitos da grandeza do Senhor Deus. Amém? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem a liberdade de comunicar. Ela não se envergonha. A porção que eu recebo, eu não me envergonho, porque eu sei que eu sou limitado. Eu sei que o meu irmão é limitado, eu sei que eu tenho os meus limites, que eu consigo ir até certo ponto, mas além disso o Espírito Santo vem e me toca, e de alguma maneira eu posso ser usado para tocar a vida de alguém e comunicar as maravilhas de Deus. Talvez você saiu de lá do Brasil, veio para cá, né? Nós estávamos conversando sobre isso com o pastor Justo essa semana, mas a gente não entende. Mas há uma expectativa de Deus de tocar cada um em qualquer lugar que esteja para poder proclamar as grandes obras de Deus. E qual que é a maior obra que o Senhor tem feito?
tantas coisas que nós pensamos, imaginamos, mas a maior obra de Deus é a obra da cruz, é a obra da salvação, é o que Ele fez na minha vida, é o que Ele fez na sua vida. O interesse de Deus primeiro é fazer em nós e depois através de nós. E quando nós entendemos isso, nós somos completamente impactados pelo poder de Deus. Mas sabe de uma coisa? Da mesma maneira como eles ficaram maravilhados, no versículo 13, haviam outros religiosos que eles zombavam da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas criticam a igreja não é de agora, é desde o dia que ela começou. Tinha acabado de começar, a igreja tinha acabado de dar o start dela, e as pessoas começaram a criticar a igreja. É ou não é? Olha aqui, versículo 13. Mas outros zombavam, dizendo, esse povo está tudo bêbado, está falando esquisito. Faz sentido isso? Está tudo esquisito. O que está acontecendo? Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente entra nesse ambiente da crítica e a gente perde aquilo que Deus está comunicando para nós, aquilo que Deus está querendo falar com nós, aquilo que Deus está querendo tocar a nossa vida, aquilo que Deus está querendo nos usar para fazer, aquilo que Deus está querendo pegar a sua e a minha mão e tocar aonde Ele quer que toque, porque Ele quer usar as nossas mãos para tocar as nações da terra. E a gente entra no ambiente da crítica e é vencido por isso e começa a não compreender mais, e começa a se afastar do seio da igreja, começa a se afastar daquilo que é o propósito de Deus, começa a perder o fogo de Deus, começa a não ver mais as línguas de fogo que está descendo sobre a nossa vida, e começa a olhar ao nosso redor, começa a olhar os maus rumores que tem causado contra a nossa vida, contra a vida da igreja, e a gente desanima de tudo no meio do caminho. Eu não sei quanto você, mas eu também nasci num lar cristão, né, de uma igreja histórica, tradicional também, e aos 14 anos eu me desviei, eu fiquei 5 anos afastado. Eu vou te dizer que foram os piores anos da minha vida, até que o Senhor me tocou de uma maneira diferente, eu experimentei algo novo na presença de Deus. E eu comecei a ver de novo esse fogo descendo no meio da igreja. Sabe de uma coisa? O Senhor te chamou e me chamou para ser como os apóstolos. Olha o que é a atitude do apóstolo Pedro, versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e em alta voz começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção na coisa, escute o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas. Como é que você pode pensar isso? Pois são apenas 9 horas da manhã. O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel havia profetizado. E aí ele começa a falar sobre a profecia de quem era aquele que iria tocar nos últimos dias, os velhos teriam, sonhos, os jovens teriam visões, as crianças e todo mundo, e o poder de Deus iria descer sobre toda a carne. Amém? Então o Senhor me chama e te chama para ser como o apóstolo Pedro e como os demais apóstolos ali, a se posicionar como homens e mulheres de Deus que sabem o entendimento daquilo que Ele nos chamou, e para dizer bem claro para as pessoas, dizer bem alto para as pessoas: ei, não é isso. Isso não é o que você está pensando. A igreja de Jesus não é isso. É a promessa de Deus. Aí ele começa a falar depois sobre quem era Jesus. Mas muitas vezes nós nos calamos diante das murmurações e diante das más conversações, e isso nos tira do propósito de Deus. O que nos alinha ao propósito de Deus é se colocar no ambiente de proclamar a grandeza de Deus. Quando todo mundo parou de proclamar e virou alvo de crítica, Deus levantou 12 homens corajosos para defender a verdade daquilo que tudo estava sendo derramado. Amém? E a Bíblia diz, Pedro continua falando, e aí ele fala,
sobre Jesus ressuscitado, que eles foram testemunhas oculares. Depois você pode ler o texto todo, né, falando sobre isso. Ele fala sobre a alegria da salvação, ele vai falando tantas coisas. E aqueles judeus, a Bíblia diz que eles então falaram assim: então o que é que nós precisamos fazer? E Pedro diz: você precisa se arrepender. Deus me chama e te chama para trazer uma mensagem de arrependimento das nossas obras más. A crítica à igreja é uma obra má, porque ela está criticando aquilo que é o propósito de Deus para resgatar as pessoas por meio de Jesus Cristo. Amém? O convívio como igreja, para entender quem é Jesus, porque se vai gerar fé se alguém falar. Como é que as pessoas vão ter fé se ninguém falar? Nós, como igreja, precisamos ser a voz e a boca de Deus na terra. E ele fala, então, olha, vocês precisam arrepender. Vocês precisam se arrepender. Versículo 28, 29, Pedro disse isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês. Aí ele vai falando sobre Davi, sobre que Jesus está sentado à direita dele e tudo. E aí eles dizem lá no versículo 37, todos que ouviram: irmãos, o que nós devemos fazer? Novamente eles encheram os olhos com aquelas maravilhas que estavam sendo declaradas acerca daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Primeiro eles viram, depois eles ouviram a mensagem. E eles creram. E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para os seus filhos, para todos que estão longe, isto é, para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aí Pedro continua falando e dando as explicações, e dando testemunho, e testificando acerca da obra da cruz. Amém? Eu fico olhando para esse texto como a maneira como Deus preparou o primeiro toque na vida da igreja. E depois, mais adiante um pouco, a palavra de Deus fala que naquele mesmo instante, todos que creram de coração aberto e receberam a ministração da palavra e se arrependeram, porque creram, se arrependeram, e eles foram cheios do Espírito Santo e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Amém? Quase 3.000 almas. Então o que Deus precisa? Primeiro ele precisa de um ambiente. E depois ele precisa de homens e mulheres corajosos que se levantam para dizer: não é assim. O que você está pensando não é assim. A palavra de Deus não é isso. A revelação dos céus não é essa. O poder de Deus não é isso que você está julgando, cara. O poder de Deus vai transformar você. Você precisa se arrepender. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. E Ele quer tocar a sua vida. Mas nós nos calamos, enquanto que as pessoas riem da igreja. E talvez o Senhor plantou vocês aqui nesse lugar, porque muitos riram da igreja aqui. Mas Deus está levantando nesse tempo uma geração de homens valentes, de mulheres valentes, como o apóstolo Pedro e como os demais apóstolos. Mas como que eu consigo fazer isso? Eu não sei, eu não consigo, eu sou tão frágil. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a maneira pelo qual nós vamos conseguir viver isso é sendo igreja. Como que é ser igreja? Igreja é tão lindo. Eu descobri também que eu amo a igreja. Falei com o Júlio esses dias, eu estava voltando, indo atender um cliente, né, numa cafeteria lá em Belo Horizonte, dirigindo, e de repente veio uma presença de Deus tão gostosa, e eu tive praticamente que parar o carro. Eu fui devagarzinho, assim, senão eu ia capotar, eu ia cair dentro de um rio. Que eu comecei a chorar. E eu falei: Jesus, a única coisa que eu quero é o Senhor. E eu descobri que eu estou apaixonado pela sua igreja, Jesus. Eu não quero mais nada.
Eu não quero fama, eu não quero nada disso, eu quero só amar o Senhor, só servir o Senhor. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, e nesse texto de Atos 2, quando ele decide tocar a igreja de uma maneira pelo qual não havia sido tocado. Aí, depois, cerca de 40, 45 anos depois, o apóstolo Paulo surge já com a preocupação. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Ele fala assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, e a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte a simplicidade da pureza de vida a Cristo. Então, quando o Senhor nos chamou, quando Deus instituiu a igreja, Ele trouxe a simplicidade por meio de Cristo, que teve uma vida simples, algo simples. Ele diz: eu não tenho nem onde deitar minha cabeça. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo já começa ali com os irmãos de Corinto a preocupar de eles se apartarem. Fala: eu estou muito preocupado com vocês. Nessa carta ele fala: vocês estão fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor, e eu estou preocupado de que vocês sejam enganados, assim como a serpente enganou a Eva. Como que a serpente enganou a Eva? Querendo trazer para ela o ser igual a Deus. Então, quando nós não temos uma mente simples, um entendimento de uma vida simples como igreja, nós estamos roubando a glória de Deus. Nós estamos roubando a glória do Senhor. Esse é o temor do apóstolo Paulo. Ele enganou a Eva com a astúcia dela. E eu temo que isso possa vir a acontecer com vocês. O Senhor nos chama para uma vida de simplicidade, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos para andar nesse ambiente de manifestação do Senhor é de uma vida simples. É uma vida simples. E simplicidade, sabe o que é? Ela é um estilo de vida. Não é, humildade é outra coisa. Às vezes a gente confunde simplicidade com humildade, mas a simplicidade é um estilo de vida. E humildade é uma condição do coração. A simplicidade, ela reflete o coração humilde, mas ela traz consigo princípios básicos da vida de Jesus. Nós precisamos trazer a nossa mente cativa à mente de Cristo. Olha os passos do Mestre, olha o que o Senhor Jesus fez. Nós devemos ser imitadores dele. Quando o apóstolo Paulo fala: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Na verdade, ele não estava trazendo para ele, ele fala que eu só estou representando. Imita o que eu estou imitando. Quem deve ser copiado é ele, não sou eu. Amém, irmãos? A segunda coisa que nós precisamos andar e entender para viver isso é andar uma vida de honra. Amém? Provérbios 15, 33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Amém? O problema é que nós queremos ser honrados o tempo todo, mas nós não queremos nos humilhar, nós não queremos ser humildes. A humildade, ela vem antes da honra. Se você quer ser honrado nessa cidade, você precisa andar em humildade, lavar os pés dessa cidade, desses velhinhos que tem aqui, dessa turma toda que vai chegar para cá, que muitos deles estão, a segundos do inferno, pastor Júlio? Muitos deles estão completamente desesperados, desestruturados, desapontados com aquilo que eles construíram durante toda a sua vida. E talvez aqui eles venham tentando encontrar um ambiente de descanso, mas Deus pode usar a igreja para dar para eles um ambiente de desfrutar da eternidade na presença de Deus. Amém? Então a humildade, ela vem antes da honra. Versículo, Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Vendo? O princípio de Deus não muda, queridos. Lá no Brasil a gente tem passado por fases, ano, entra ano e sai ano, nós vemos moveres, nós vemos situações, mas sabe de uma coisa? Isso tudo passa, o que não passa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é simples, ela nos confronta dentro da nossa arrogância, e ela nos traz para um ambiente de humildade, de simplicidade. É isso que o Senhor está nos chamando para fazer. A outra coisa que nós precisamos andar, para ser exemplo, para continuar comunicando as maravilhas de Deus, é andar em cuidado e fortalecimento.
Salmos 10, versículo 17, diz assim: Tens ouvido, Senhor, os desejos dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração e ajudarás. Amém? Quantos querem ser ajudados pelo Senhor aqui? Então nós temos que ser humildes. Ele vai nos ajudar. Amém? Não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas eu quero te dizer que Ele vai te ajudar. A outra coisa, a justiça. Salmos 25, versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ele nos guia na justiça. O guiar é quando nós decidimos andar olhando para aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo e nós vamos andando. Ele vai apontando e nós vamos andando. Ele vai apontando e nós vamos andando. O motivo pelo qual nós quebramos a cara no meio do caminho é porque nós desviamos daquilo que é a direção de Deus para nós. Nós queremos pegar atalhos. Nós não queremos andar na direção do Senhor, nós queremos pegar atalhos. E os atalhos, pode não haver pavimentação, vai pular demais, vai furar o pneu, vai ter um rio que vai te atrasar, vai ter algo que vai nos impedir de chegar. Mas quando nós andamos no caminho certo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos alcançar aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele tem para nós. Amém? A outra coisa é um coração ensinável. Para a gente andar nesse ambiente de simplicidade, nós precisamos ter um coração ensinável. Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Capítulo 19, versículo 8 também diz que o que adquire entendimento ama a sua alma e o que cultiva inteligência achará o bem. Um coração ensinável, meus irmãos, ele nos abre para compreender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus ter tocado aqueles irmãos, aqueles quase 3.000 pessoas que estavam ali e que receberam de coração aberto? Qual é o propósito de Deus naquilo tudo? Mais ali no versículo 40 para frente, nós vamos entender o que eles estavam vivendo, a maneira pela qual o Senhor instituiu eles. E eles, então, viviam o quê? No temor do Senhor. E eles viviam no ensinamento da doutrina dos apóstolos, e eles viam sinais e maravilhas, e eles partiam o pão, eles comiam junto, tanto no templo quanto nas casas, eles tinham uma vida de unidade comum, algo comum. E sabe o que acontecia nisso? Eles caíam na graça de quem estava lá fora, e Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Sabe o que cresce a igreja, que faz a igreja crescer? É a igreja sendo igreja. Lá no Brasil a gente estava numa onda de métodos para lá, métodos para cá. Nós não somos contra métodos, a nossa igreja também entrou numa pegada dessa, mas nós tivemos problemas. Deus está nos jogando de volta ao início daquilo que Ele nos chamou. Nós ganhamos muitas pessoas, mas perdemos muitas pessoas. Porque Deus tem um caminho. Deus tem uma direção, e a direção é coração humilde, espírito quebrantado e simplicidade, vida de igreja, a igreja sendo igreja. Amém? Sabe o que aconteceu semana passada lá na igreja, semana retrasada, estava falando para eles, né? Acho que eu falei para o senhor aquele dia. Nós vamos ter as eleições agora, né? No dia 7 de outubro, e a diretora do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, né, de Minas Gerais, ela precisava de um lugar para fazer o treinamento dos mesários. Os mesários são pessoas comuns que são convidadas pela Justiça Eleitoral para ficar ali na urna, aquela coisa que todo mundo já conhece, né? Alguém já foi mesário aqui? Já foi? É cansativo, né? Então, é um voluntário que vai lá para servir a nação. Então, eles precisavam de um lugar para poder fazer o treinamento. E o lugar que eles faziam era uma igreja, e não sei porquê, a liderança dessa igreja falou para ela que fazendo aquilo era maldição para a igreja. Né? Não sei nem quem é essa igreja, mas
elas nos procuraram e disseram se a gente podia abrir para eles. Eu falei, não, podemos sim, nós vamos abrir, nós vamos receber vocês. E sabe o que aconteceu ali, irmãos? Em 3 dias, foi semana passada, antes de eu vir para cá, segunda, terça e quarta, eu estive lá na segunda de manhã, cedo, para dar a abertura, né, para recebê-los e tudo, e eram 6 turmas de cerca de 450 pessoas por turma. E aí, nós chegamos e nós tivemos uma oportunidade de pregar para 1.700 a 1.800 pessoas, sem falar o nome de Jesus, sem fazer nenhuma pregação, sem fazer nenhum apelo, sem entregar nenhum folheto. Sabe como que a gente pregou? Sendo igreja. Atos 2. E caiu na graça, porque eles entenderam aquilo que o Senhor deu como propósito para eles, comunicar as maravilhas de Deus. Nós pregamos para aquelas pessoas de uma maneira tão simples. Quando eu tive lá a oportunidade, eu só fui agradecer eles, olha, nós estamos aqui, acolhemos vocês, vocês são muito bem-vindos. O Senhor nos presenteou com esse prédio, né? Um prédio muito bom, né, Judson? Na melhor esquina, na mais movimentada esquina da cidade, o ponto comercial mais desejado pelos comerciantes. Deus nos deu ali algo. É um presente de Deus. O Senhor nos deu isso aqui de presente. E nós não somos egoístas. Isso aqui nós usamos para servir a comunidade. O nosso papel aqui, como igreja, é servir a comunidade. E eu quero só agradecer vocês também por servir a nossa nação. Eles começaram a chorar. Quebrou, desarmou. Estava lá a Rede Globo, estava lá a Rede Minas, Record, toda, televisão toda lá atrás da igreja, falando o que a igreja estava fazendo. Virou notícia. Então o Senhor fez algo, já tem frutos lá na igreja desses dias. Nós não falamos as nossas metodologias de reuniões, nada, uma maneira diferente, igreja sendo igreja. E a gente se alegrou com isso, porque o Senhor está nos realinhando naquilo que Ele nos chamou para fazer dentro de uma vida de simplicidade. Mas nós precisamos, como o apóstolo Pedro e como os outros 11 apóstolos, nos posicionar e falar, ei, não é isso que vocês estão dizendo, vocês estão falando mal da igreja? Não é isso não, velho. A igreja é isso não, a igreja é maravilhosa, a igreja de Jesus é linda, a noiva de Jesus é linda, Jesus é maravilhoso, Ele está preparando tudo para o dia que Ele vai vir buscar. Amém? Estava lendo João 3 ontem, e ele fala ali, João Batista estava batizando, e de repente Jesus se retirou, foi para o outro lado do rio, e aí chegou os discípulos de João e falou assim para Jesus, falou assim para João, mestre, aquele senhor era Jesus, aquele senhor que estava aqui, você sabe o que está acontecendo? Ele está lá do outro lado do rio, ele está batizando também. E aí? E sabe demais? Está indo um monte de gente lá. João falou para eles assim, eu não sou o Messias, o que vocês entenderam? Eu não sou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há nada que alguém faça que Deus não tenha lhe dado. E o meu dever aqui é simplesmente se alegrar, porque a noiva está com o noivo. Amém? O nosso desejo, irmãos, é celebrar, é se alegrar, porque a noiva está querendo andar com o noivo, relacionando com ele. Amém? Isso tudo empolga a gente e nos aponta que Jesus está próximo de voltar para buscar a sua linda noiva. Amém? Para terminar, ele se manifesta em situações impossíveis, impossíveis. 1 Coríntios, no capítulo 27, no capítulo 1, versículo 27 a 29, fala assim, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie disso.
Amém? É isso. É esse o desafio de ser igreja. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para uma criança e achamos, esse menino é um bagunceiro. Talvez o Senhor escolheu aquele menino para reduzir a nada aquilo que se acha que é tudo. Nós lançamos semente, mas não sabemos o que vai acontecer com essa semente. A nossa função é de semear, é de lançar, é de colocar, é de lançar no terreno fértil. Olha para essa cidade como um terreno, lança semente. Olha para Fort Myers, para Naples, para toda essa região aqui, olha para isso como um terreno, um campo de missões. Vocês estão aqui, numa terra fora da terra de vocês. Olhe para isso como um campo missionário. Comece a olhar para essa nação como um campo missionário na sua vida. E comece a lançar sementes. E comece a andar em humildade. Comece a andar em simplicidade. Para de pensar nas coisas grandiosas que essa nação produz. Mas olha para aquilo que é mais precioso que está nessa nação. O coração da igreja, o coração da noiva de Cristo, aqueles que ainda estão longe, porque olha que Pedro falou para ele, a promessa é para vocês, a promessa é para nós, irmãos, a promessa é para os nossos filhos, e a promessa é para aqueles que estão longe. Aqueles que estão longe é aqueles que ainda não sabem, aqueles que estão longe não conseguiram ver o Mestre, aqueles que estão longe não conseguiram ver Jesus, enxergar Jesus, não conseguiram ver a manifestação da igreja, mas eles fazem parte da promessa, porque o Senhor deseja salvar a muitos. Amém? Comece a olhar para essa cidade, para esse estado e para o norte dessa nação. E comece a olhar para o leste, para o oeste dessa nação. E ver aqui a oportunidade de lançar a semente, a boa semente. É tempo de parar de criticar. É tempo de parar de criticar a igreja, o que eles estão fazendo ali, o que eles estão fazendo lá. O diabo já tem feito isso. É tempo de entender, falar, olha, eu vou celebrar, eu vou me alegrar, porque a noiva está com o noivo. E sabe o que João Batista falou para os discípulos? Está tudo certo. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir cada vez mais. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que Jesus cresça e nós diminuamos. Porque Jesus veio para se relacionar. Jesus é relacionamento. Ele desceu do céu. Filipenses 2 diz que ele deixou toda a sua glória, sabendo que ele era Deus. Ele não usurpou ser a Deus, e ele desceu. Ele assumiu a forma falida de homem. Essa forma falida. Nós somos forma falida. Ele assumiu essa forma humilhante. Nós somos uma forma humilhante. E ele assumiu isso para me salvar, para te salvar, para salvar aqueles que ainda não conseguiram enxergar. E esse é o papel da igreja. Os métodos fazem parte. Aquilo que nós entendemos que é uma direção do Senhor para a igreja faz parte. Mas sabe de uma coisa? O que vai mudar mesmo é a igreja, pastor Cacau, é a igreja sendo igreja. E Jesus me chamou e te chamou para servir. Quando a igreja parar de olhar para si mesmo e olhar para lá, para fora das paredes, como um campo para semear, ela vai começar a lançar a semente, ela vai começar a servir as pessoas. Ela vai começar a servir as pessoas. Não por interesse, mas com o coração puro, aberto, para derramar na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês. Cheira, mastor e canta na balamancha. A igreja de Jesus é maravilhosa, irmãos. A igreja de Jesus é maravilhosa. Oh, Jesus, é maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor não desistiu de nós.
Obrigado porque o Senhor não desistiu, nunca desistiu de nós. Obrigado porque quando o Senhor foi, o Senhor enviou o Espírito Santo e deu uma porção específica e individual, a porção para cada pessoa, para derramar nas nações da terra, para falar das grandezas do Senhor. Eu oro que nessa noite o Senhor toque a sua igreja, Jesus. Nos toca, Jesus, de uma maneira simples. Nós queremos ser batizados com simplicidade. Ser batizado, batiza o Senhor com humildade e simplicidade. Revista o nosso coração de humildade e de simplicidade. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos aqui nesse lugar, nessa nação, nessa localidade, que as pessoas olhem para eles e vejam a manifestação da bondade do Senhor, e que sejam tocados e sejam alcançados pela graça, pelo amor do Senhor. A bondade do Senhor alcance a todos. Em nome de Jesus. By your presence, Lord. Just lift up your hands. Levanta suas mãos. Se você está querendo ser cheio do Espírito Santo, se você está dizendo, Senhor, eu quero me levantar como Pedro e como os 11 apóstolos, eu quero me posicionar nesse mundo, Senhor. I want to shine in the darkness, God. Uma das palavras que eu mais amo na Bíblia é Isaías capítulo 60. Eu me lembro quando eu estava em uma cidade muito tenebrosa na Alemanha, muito difícil. Pastores estavam chorando, eles choravam comigo, eles falavam, Judson, nós estamos aqui há 5 anos, 8 anos sem batizar uma pessoa. Aqueles pastores alemães tão preciosos choravam, eles falavam, we don't know what to do, we don't know how to do it, a gente não sabe o que fazer. Eu me lembro que o Senhor me deu uma palavra, Isaías capítulo 60, que diz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti a glória do Senhor está vindo. Arise and shine, for the glory of the Lord is coming upon you. And I have the same feeling tonight. Eu tenho a mesma sensação hoje. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti, igreja do Senhor, a glória do Senhor está vindo. Arise and shine, for the glory of the Lord is coming upon you. Levanta e resplandece, pois a glória do Senhor está vindo. E eu quero te dizer uma coisa, a única maneira que a gente consegue se levantar é se a gente for cheio do Espírito Santo. Se essa noite eu sei que o horário já está terminado, mas vem aqui para frente. Não tem ninguém te assistindo, ninguém te olhando, não tem ninguém fazendo selfie. Só tem você e o Espírito Santo. Vem para frente e fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Levanta as suas mãos. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Holy Spirit, you are welcome here. Vem nesse lugar, Senhor Jesus. Feel the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence. Come on, Jesus. Espírito Santo, abre a tua boca e começa a clamar a Ele. Abre a tua boca e começa a clamar a Ele. Diga, I want God, I want your presence, God. Yeah! Sheka brosso tu robalaba shabalaba. Yeah! Yo shebalaba kamrabalaba sheya.
Yela Maria Lama, Yela Maria Lama, Shanda Lama, Yekam Lama, Korima Lama, Yekam Raba, Shekaraba, Nakonda Lama. Hey! Qual a última vez que você foi cheia do Espírito Santo? Qual a última vez que você foi cheio do Espírito Santo? Toca, 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 Jesus. Yela Maria Lama. Hey! Malaba Shandraba Ekamlababa, Orimalaba Shandraba Koshiriandraba Seviasna. Oh, yeah. E a minha graça descerá sobre ti, amada.